Você já parou para pensar que talvez a sua vida esteja travada, não por falta de força, mas por excesso de ruído? Que talvez você esteja orando muito, mas aplicando pouco? A verdade é que Jesus não veio ao mundo só para nos salvar. Ele veio para nos ensinar a viver, e não qualquer vida, mas uma vida com propósito, liberdade, paz, direção e coragem. E o mais surpreendente? As respostas que tanta gente busca hoje já foram ditas por ele há mais de 2000 anos. O problema é que a maioria das pessoas conhece a história de Jesus, mas não conhece os ensinamentos de Jesus. Sabem que ele curava, mas não sabem E ele ensinava sobre ansiedade, sobre perdão, sobre decisões, sobre relacionamentos. E é aí que tudo muda. Porque quem aplica o que Jesus ensinou experimenta uma transformação que vai muito além da religião. É mudança de mente, de alma, de atitudes e de futuro. Neste vídeo, você vai conhecer 35 lições poderosas que Jesus nos deixou e vai entender como elas se aplicam na sua rotina, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nos seus momentos de crise e até de silêncio. E não precisa ser teólogo para entender. Basta ter um coração disposto. Jesus falava com sabedoria, mas também com simplicidade. E é nesse espírito que vamos caminhar juntos por cada ensinamento. E já te faço um convite. Enquanto assiste, anote qual lição mais mexeu com você. Depois, coloca aqui nos comentários. Eu quero saber. E se esse conteúdo já tocou algo no seu coração só pela introdução, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui, a gente aprofunda sem complicar. E mergulhar na sabedoria de Jesus pode ser o que está faltando para virar a chave da sua história. Amar a Deus acima de tudo. Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Num mundo cheio de distrações e vozes que tentam ocupar o centro do nosso coração, Jesus nos relembra uma verdade que não envelhece. Deus não quer ser uma parte da nossa vida. Ele quer ser o centro dela. Amar a Deus acima de tudo não é apenas cantar músicas emocionadas ou repetir frases religiosas. É permitir que Ele seja a razão por trás das nossas escolhas, das nossas prioridades e até mesmo dos nossos silêncios. Amar com todo o coração é mais do que sentir algo bonito no culto de domingo. É viver com a consciência de que cada batida do coração deve pulsar por Ele. Esse amor exige entrega total. Não dá para amar a Deus verdadeiramente e manter reservas escondidas, como se Ele só pudesse entrar em certos cômodos da alma. É como num casamento profundo. Não basta estar presente, é preciso estar inteiro. Quando a Bíblia fala de amar com toda a alma, ela está dizendo que nossa essência, nossas emoções e até nossas dores devem estar diante dele. Amar a Deus com todo o entendimento é permitir que nossas decisões sejam filtradas por sua palavra, antes de agir, pensar. Isso glorifica o Pai. A vida real é o verdadeiro palco desse amor. Amar a Deus acima de tudo também é escolher o que o agrada quando ninguém está olhando. É recusar uma mentira fácil no trabalho. É deixar o orgulho de lado para pedir perdão. É orar mesmo quando se está cansado. Às vezes, esse amor se manifesta mais em um não dito com coragem do que em longas preces ditas sem intenção. Amar a Deus é prático e exige renúncia. Um bom exercício para quem quer amar a Deus acima de tudo é analisar o tempo. Onde está o nosso tempo? Ali está o nosso coração. Se alguém diz que ama a Deus, mas nunca abre a Bíblia, nunca fala com Ele, nunca para ouvi-lo, será que ama mesmo? Um passo prático seria estabelecer uma rotina mínima de oração e leitura, 10 minutos diários de conversa sincera com Deus e a leitura de um capítulo dos Evangelhos.
É simples, mas transforma. E transforma porque aproxima. Amar a Deus, não. Significa ausência de dificuldades, mas presença de direção. Quando Ele está em primeiro lugar, até o caos faz sentido. As frustrações não nos esmagam, porque sabemos que há um propósito maior sendo tecido. O amor por Deus não nos livra da dor, mas nos ensina a atravessá-la com fé. Como disse o salmista, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Há uma paz diferente que toma conta de quem coloca Deus no centro. A ansiedade diminui, as decisões ganham clareza e o coração encontra descanso, mesmo em meio à guerra. Esse amor não é frágil, não é sazonal, não é superficial. Ele é um amor que sustenta, molda e reconstrói. E é justamente por esse amor que vale a pena viver e até morrer, se for preciso. Porque tudo o mais, sem esse amor, desmorona. É esse amor, profundo e transformador, que nos leva a enxergar o outro com olhos diferentes. Porque quem ama verdadeiramente a Deus, aprende a amar também quem caminha ao seu lado, mesmo quando isso parece difícil. Amar o próximo como a si mesmo, Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, Mateus 22, 39. Amar-o próximo como a si mesmo parece simples à primeira vista, mas exige muito mais do que boas intenções. Jesus não estava falando de simpatia passageira ou de gestos ocasionais. Ele estava nos chamando a viver com empatia profunda, a tratar o outro com o mesmo zelo com que cuidamos de nossas próprias dores, nossos medos, nossos sonhos. E isso muda tudo. Porque quando olho para o outro como alguém que carrega lutas invisíveis, já não reajo mais com julgamento, reajo com misericórdia. Esse tipo de amor não é automático, é construído. Ele começa dentro de casa, com as pessoas mais difíceis de lidar. O parente que irrita, o vizinho que incomoda, o colega de trabalho que parece carregar uma nuvem cinzenta sobre a cabeça. Amar o próximo como a si mesmo é lembrar que a paciência que eu gostaria que tivessem comigo é a mesma que eu devo oferecer. Que a mesma compreensão que eu peço quando erro é a que devo estender quando o outro falha. Amar também significa respeitar os limites, ouvir de verdade, se importar sem segundas intenções. Sabe aquela pessoa que você evita na rua ou nas redes sociais? Talvez seja exatamente ali que Deus esteja pedindo que você exerça o amor. Jesus, ao amar o próximo, sentava-se com pecadores, tocava leprosos, acolhia traidores. E em tudo isso deixava uma lição. O amor verdadeiro não escolhe quem merece. Ele simplesmente ama e ponto. Quer praticar esse amor hoje? Comece com um gesto simples. Mande uma mensagem para alguém que está distante, ofereça ajuda a um idoso que mora perto de você, ouça, sem interromper aquela pessoa que sempre fala demais. São atitudes pequenas, mas que carregam o DNA do reino. E se quiser um desafio mais ousado, escolha uma pessoa com quem você teve atrito e ore por ela. Não para que ela mude, mas para que Deus a abençoe. Isso é amor maduro. Não dá para viver esse mandamento sem antes experimentar o amor de Deus em nós. João diz: amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. É esse amor que nos capacita a perdoar quem nos feriu, a estender a mão a quem nos ignorou, a cuidar sem esperar aplausos. E quando isso acontece, a vida ganha outro tom. O mundo fica menos áspero, as relações menos frágeis, o coração mais leve. Amar o próximo como a si mesmo também revela muito sobre como andamos cuidando de nós. Tem gente que não consegue amar ninguém porque ainda vive em guerra consigo. Há feridas não tratadas, culpas mal resolvidas, traumas que impedem a conexão. E por isso, amar o próximo passa também por se permitir ser curado. Quando nos vemos como Deus nos vê,
amados, perdoados e valiosos, conseguimos ver os outros com o mesmo olhar. Esse mandamento de Jesus é um reflexo do céu na terra. Não se trata apenas de conviver em harmonia, mas de revelar o caráter de Deus no cotidiano. E à medida que aprendemos a amar, sem medida, sem reservas, sem cálculo, começamos a experimentar um tipo de liberdade que só o amor pode oferecer. E essa liberdade é a porta para algo ainda mais profundo. Perdoar sempre, Mateus 18, 22. Não te digo que perdoes até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Perdão é, talvez, uma das decisões mais difíceis da caminhada cristã, mas também uma das mais libertadoras. Jesus não coloca limite para o perdão, porque sabe que o coração humano carrega mágoas, como quem coleciona feridas. Ele não está pedindo que a gente finja que nada aconteceu, mas que a gente escolha não permitir que o erro do outro continue nos ferindo todos os dias. Perdoar é dizer: eu não tenho controle sobre o que fizeram comigo, mas tenho controle sobre o que isso vai continuar fazendo dentro de mim. Muita gente confunde perdão com reconciliação, mas são coisas diferentes. Perdoar é um ato interior, pessoal, entre você e Deus. Pode acontecer mesmo que a pessoa nunca peça desculpas. É soltar o peso, abrir mão da vingança, liberar a alma. Reconciliar exige 2 corações dispostos. Perdoar basta um. E quando essa decisão é tomada, algo muda no ambiente espiritual. As correntes invisíveis da dor começam a se romper e a vida volta a circular com leveza. Um bom exercício é escrever o nome de quem feriu você e orar por essa pessoa, pedindo que Deus a abençoe. Parece impossível? Sim, no começo. Mas Jesus orou por quem o crucificava. Isso nos ensina que o perdão é mais sobre quem somos do que sobre o que o outro merece. Às vezes, o maior milagre não é curar uma doença, mas curar uma mágoa que já dura anos. O perdão pode ser a cura que sua alma está implorando em silêncio. A falta de perdão rouba a alegria, o sono, a saúde e até a comunhão com Deus. Jesus foi claro em Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas. Isso não é chantagem divina, é um princípio espiritual. Quando nos fechamos para perdoar, fechamos também a porta por onde Deus nos alcança com sua misericórdia. Perdoar abre espaço para a graça. E tem mais, o perdão também é um sinal de maturidade. Uma alma imatura reage, uma alma madura escolhe liberar. Escolhe caminhar sem carregar pessoas nas costas. Quem perdoa se fortalece, não porque é melhor do que o outro, mas porque entendeu que a própria liberdade vale mais do que a razão. O perdão não apaga a história, mas redireciona o final dela. É importante lembrar que algumas dores precisam ser tratadas com ajuda. Às vezes, perdoar envolve também conversar com alguém de confiança, procurar aconselhamento, colocar para fora aquilo que ficou guardado por muito tempo. Não existe vergonha em buscar cura. O Evangelho é para os que estão doentes. E Jesus continua sendo o médico das almas. Comece com uma oração sincera. Senhor, eu não consigo, mas quero conseguir. E quando o perdão acontece, mesmo que aos poucos, algo novo começa a nascer dentro da gente. E esse espaço que antes estava ocupado pela mágoa, Deus transforma em compaixão, humildade e graça. É aí que o coração começa a se abrir para viver como uma criança novamente. Ser humilde como uma criança, Mateus 18:4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18:4, na lógica do céu, grandeza tem outro significado. Enquanto o mundo corre atrás de títulos, status e reconhecimento, Jesus nos aponta para uma criança e diz: aqui está o maior. É chocante, quase contraintuitivo,
Mas faz sentido. A criança não se acha autossuficiente. Ela confia, depende, se entrega. Ela pergunta quando não entende, pede ajuda quando precisa e chora sem vergonha quando sente dor. Ser humilde como uma criança é voltar à essência, reconhecer que precisamos de Deus em tudo. A humildade verdadeira não é timidez nem autoanulação. É a consciência clara de que, por mais dons, inteligência ou experiência que se tenha, há um limite humano. O humilde reconhece que não sabe tudo, que erra, que precisa aprender. E essa postura abre portas que o orgulho fecha. Provérbios 3:34 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Graça é favor imerecido, só recebe quem se posiciona com o coração aberto. Na prática, ser humilde é saber ouvir sem interromper, pedir perdão sem justificativas, servir sem esperar agradecimento. É admitir que falhou com o filho, que exagerou com a esposa, que julgou demais alguém sem conhecer sua história. A humildade começa nos detalhes, e ali cresce como raiz profunda que sustenta o caráter. Quando o coração é humilde, a boca fala com doçura, os olhos enxergam com compaixão e os pés não atropelam os processos. Uma criança confia, e essa confiança é a base da humildade. Quando confiamos em Deus, não precisamos provar nada a ninguém. Não precisamos vencer discussões, forçar reconhecimento ou disputar espaço. A humildade nos liberta da necessidade de aparecer. Nos leva a viver com leveza, porque sabemos que estamos seguros nas mãos do Pai. E quando Ele sabe onde estamos, não importa se o mundo nos vê ou não. A humildade também é o caminho para o aprendizado constante. Quem se acha pronto demais, fecha a porta para crescer. Já percebeu como as crianças perguntam tudo? Elas têm sede de saber. O humilde também pergunta: Senhor, o que queres me ensinar com isso? E nesse diálogo constante, o Espírito Santo encontra espaço para moldar. É ali, na escuta silenciosa e no coração ensinável, que Deus derrama sabedoria. Às vezes, Deus nos coloca em situações desconfortáveis só para tratar nosso orgulho. Um não inesperado, uma porta fechada, uma crítica injusta. Em vez de se revoltar, quem é humilde pergunta: o que posso aprender com isso? Porque o humilde sabe que cada degrau de descida com Deus prepara um voo mais alto. E é melhor ser moldado hoje do que ser quebrado amanhã. Humildade evita quedas dolorosas, e é justamente nessa postura de coração quebrantado e manso que começamos a perceber que as prioridades da vida mudam. A gente deixa de correr atrás do que o mundo diz que é sucesso e começa a buscar algo mais profundo, mais eterno. Buscar primeiro o reino de Deus, Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quando Jesus nos convida a buscar primeiro o reino de Deus, Ele está propondo uma reordenação completa das nossas prioridades. Não é apenas sobre começar o dia com oração ou ler a Bíblia antes do café da manhã, embora isso ajude. É sobre colocar o propósito de Deus como norte e não como rodapé da nossa vida. É como dizer: Senhor, antes de eu correr atrás de salário, segurança ou sucesso, eu quero saber o que o teu reino espera de mim aqui, agora. Esse buscar primeiro revela a confiança de que Deus cuida de cada detalhe. Quando confiamos no Pai, deixamos de viver em pânico diante das contas, das incertezas ou das expectativas alheias. Isso não significa viver de forma irresponsável, mas viver de forma alinhada. O reino de Deus não é só um conceito espiritual distante. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Romanos 14:17, e pode ser vivido hoje na fila do mercado, no trânsito, na conversa com o vizinho. Buscar o reino é viver com propósito, eterno em uma rotina aparentemente comum. É escolher a verdade no lugar da mentira, a paz no lugar da raiva,
a generosidade no lugar da indiferença. É lembrar que cada gesto, cada palavra, cada decisão é uma oportunidade de refletir o céu aqui na terra. A cada escolha entre o ego e o espírito, entre o imediatismo e a obediência, a gente está construindo ou ignorando esse reino. Quer uma prática simples? Antes de tomar uma decisão importante, faça uma pergunta. Isso glorifica a Deus? Parece básico, mas essa pergunta pode impedir decisões desastrosas e abrir caminhos inesperados. Também vale dedicar parte do seu tempo semanal para ações intencionais que expressam o reino. Visitar alguém doente, ensinar a Bíblia para uma criança, ajudar financeiramente uma família em crise. Buscar o reino é mais ação do que discurso. Jesus nos ensina que quando o reino está em primeiro lugar, o resto se ajeita. É como colocar as pedras grandes antes da areia em um jarro. Quem vive só atrás das coisas que serão acrescentadas, acaba sem o essencial e com o coração vazio. Mas quem prioriza o reino, descobre que até o que parecia distante começa a fazer sentido. O trabalho ganha propósito. A casa vira lugar de paz. Os relacionamentos são curados com mais facilidade. E o mais bonito é que, à medida que buscamos o reino, passamos a entender que Deus se interessa até pelos detalhes mais humanos da nossa vida. Ele não quer apenas que você ore. Ele quer te orientar na carreira, nos relacionamentos, nas escolhas do dia a dia. Buscar o reino é viver de ouvidos atentos e mãos dispostas. É orar como quem confia e agir como quem sabe que o Pai está conduzindo. E quando essa busca se torna o centro de tudo, o coração se alinha com o céu, a mente se liberta da pressa e os olhos enxergam oportunidades que antes pareciam invisíveis. E é nesse ponto que começamos a entender que o reino não se trata apenas de grandes feitos, mas de uma vida feita de escolhas pequenas e constantes, sempre guiadas por uma fé que se manifesta na prática. Não julgar os outros. Mateus 7:1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. A tendência de julgar é quase instintiva. Basta ver alguém agindo de forma diferente, pensar de maneira oposta ou carregar uma aparência fora do nosso padrão e lá estamos. Nós, criando rótulos e sentenças em silêncio. Jesus, porém, nos alerta com firmeza: não julguem. E não é apenas um conselho de boa convivência, é um princípio espiritual poderoso. Quem julga se fecha para o amor. Quem se coloca como juiz se afasta do papel de discípulo. Julgar não é discernir, é condenar. E o problema do julgamento é que ele nasce da arrogância de achar que sabemos tudo da história do outro, mas só Deus conhece o coração. Só Ele vê o que levou aquela pessoa a agir como agiu, a dizer o que diz, a tomar certas decisões. Julgar com dureza revela mais sobre o nosso interior do que sobre o erro alheio. Lucas 6:36-37 diz: sede misericordiosos, não condeneis e não sereis condenados. Na prática, evitar o julgamento é se treinar no silêncio. É quando a crítica sobe a garganta, mas a graça segura a língua. É olhar para uma situação confusa e dizer a si mesmo: eu não sei o que está por trás. Isso não significa ser conivente com o erro, mas significa aprender a corrigir com compaixão e não com superioridade. Corrigir com amor exige humildade. Apontar o dedo é fácil. Estender a mão é que revela maturidade espiritual. Um bom exercício é se colocar no lugar do outro antes de tirar conclusões. Já pensou quantas vezes você foi mal interpretado? E como se sentiu? Pois é, se quisermos viver com sabedoria e leveza, precisamos parar de carregar o peso dos julgamentos. Eles adoecem o coração, nos afastam das pessoas e nos impedem de enxergar com os olhos de Cristo. E os olhos de Cristo sempre enxergaram além da superfície.
Evitar o julgamento também nos protege da hipocrisia. Jesus falou sobre isso em Mateus 7,3. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou seja, a crítica severa muitas vezes esconde uma falha não resolvida em nós mesmos. A graça nos convida a lidar com as nossas traves antes de querer tirar o cisco do outro. Quem reconhece a própria fraqueza aprende a ser mais compassivo com os outros, e existe algo libertador em parar de julgar. Os relacionamentos se tornam mais leves. A gente passa a enxergar o melhor no outro, a celebrar os acertos em vez de caçar defeitos. E quando surge um erro real, o nosso impulso não é mais expor, é restaurar. O ambiente ao redor muda, o coração muda, e a fé se torna mais verdadeira, mais próxima do que Cristo realmente ensinou. Porque ao invés de apontar, o verdadeiro discípulo aprende a interceder. Ao invés de criticar, ele se ajoelha. E é nessa postura de coração quebrantado que nascem as orações mais sinceras, aquelas que não só tocam o céu, mas também transformam o que antes parecia impossível. Orar com sinceridade e fé. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. Mateus 6,6. Jesus nos ensinou que a oração verdadeira não acontece no barulho das palavras decoradas, mas no silêncio do quarto, onde o coração se despe diante do Pai. É nesse lugar íntimo, onde não há plateia nem máscaras, que o céu se inclina para ouvir. Orar com sinceridade e fé não é impressionar Deus com discursos bonitos, é abrir a alma, como quem conversa com um pai amoroso, que se importa com os detalhes que ninguém mais vê. A oração não precisa seguir fórmulas. Pode ser num sussurro no ônibus, num choro contido no banho, ou até num silêncio cheio de lágrimas antes de dormir. Deus entende tudo. Orar com sinceridade é dizer: Pai, eu não sei como resolver isso, mas sei que o Senhor está comigo. Às vezes, a melhor oração não tem palavras, tem entrega. E é ali, no secreto, que a fé cresce. Não por causa de milagres visíveis, mas por causa da presença que preenche o invisível. Um exemplo prático de oração sincera é o que Davi fazia nos Salmos. Ele abria o coração sem filtros. Senhor, estou com medo. Senhor, estou com raiva. Senhor, me ajuda. Deus não se escandaliza com a verdade. Ele se afasta, é da performance. Então, quando você for orar, fale como quem fala com alguém de confiança. Seja honesto, reconheça sua dor, confesse suas falhas. A oração só cura o que a gente tem coragem de expor. A fé na oração não é acreditar que Deus fará tudo do nosso jeito, mas confiar que Ele fará da melhor maneira. Às vezes, a resposta vem rápido, outras demora, e em alguns momentos parece que não vem. Mas mesmo no silêncio, Deus trabalha. O tempo dele é perfeito. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra: não andeis ansiosos, antes sejam conhecidas as vossas petições a Deus, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Essa paz é a resposta antes da resposta. Uma boa prática para desenvolver oração sincera e cheia de fé é criar um diário de oração. Escreva ali suas conversas com Deus, seus pedidos, agradecimentos e até desabafos. Isso ajuda a clarear o coração e a lembrar depois de como Deus respondeu, mesmo nos dias em que parecia distante. Essa prática simples se torna uma trilha da fidelidade divina e fortalece a fé quando ela vacila. Quem ora com sinceridade começa a perceber mudanças sutis. A ansiedade cede lugar à confiança, o medo dá espaço à coragem e até o amor pelos outros cresce, porque na presença de Deus somos moldados. A oração é uma oficina da alma. Não é apenas para pedir coisas, mas para sermos transformados por dentro. O ambiente ao redor pode continuar igual, mas por dentro tudo já mudou. E quando o coração aprende a descansar nesse lugar secreto,
ele também aprende a olhar para as pessoas com outro olhar. Porque quem anda com Deus de verdade carrega no peito uma graça que vai além das palavras, uma graça que se revela até nos momentos em que somos feridos. Amar os inimigos, Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Esse talvez seja o ensinamento mais desafiador de todos os que Jesus nos deixou. Amar os inimigos não faz sentido para a lógica humana. É contra a reação natural, contra o instinto de defesa, contra o desejo de justiça imediata. Mas é exatamente aí que está a essência do reino. Jesus não veio nos ensinar a reagir como o mundo reage, mas a amar como o céu ama. E no céu não existe amor condicionado, existe amor sacrificial. Jesus não pediu algo que ele mesmo não viveu. Na cruz, com o corpo em dor e o sangue escorrendo, ele orou por aqueles que o feriam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esse amor não é humano, é divino. E quando ele manda a gente amar quem nos persegue, não está dizendo para ignorar as feridas, mas para entregar essas feridas a um Deus que sara e que julga com justiça. Amar o inimigo é confiar que o perdão de Deus é mais poderoso que nossa vingança. Na prática, isso pode começar com atitudes pequenas, mas profundas. Você pode orar por aquela pessoa que te traiu. Pode abençoar em silêncio quem fala mal de você. Pode decidir não revidar, mesmo tendo razão. Esses gestos não são fraqueza, são força do alto. Só alguém cheio do Espírito Santo consegue amar assim. E esse amor desarma, quebra cadeias invisíveis e cria pontes onde só havia muros. Amar os inimigos não significa manter relacionamentos tóxicos ou permitir abusos. É possível amar à distância, com sabedoria e proteção. O amor de Jesus não é ingênuo, é transformador. Ele muda a nossa maneira de enxergar o outro. Em vez de ver um agressor, passamos a ver uma alma ferida, carente da mesma graça que um dia nos alcançou. Porque todos nós já fomos, de certa forma, inimigos de Deus. E mesmo assim, Ele nos amou primeiro. Esse tipo de amor liberta. Quando você decide não carregar mais o ódio, o ressentimento ou a sede de justiça pessoal, sua alma respira. A leveza volta. O coração desincha. E aos poucos, a presença de Deus se manifesta de forma mais clara. Romanos 12:21 diz: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o chamado do cristão. Não repetir o ciclo da dor, mas quebrá-lo com o poder do amor. E o mais interessante é que esse amor tem poder de conversão. Tem pessoas que só vão enxergar Deus por meio da sua reação. Seu silêncio pode ser a semente. Sua gentileza pode ser o primeiro sopro de mudança. Seu perdão pode ser o espelho que revela a culpa e leva ao arrependimento. Às vezes, o que o outro precisa não é de um sermão, é de um gesto inesperado de amor. E quando começamos a viver esse nível de amor, entendemos que tudo o que fazemos, até a forma como lidamos com o ofensor, é parte de um testemunho vivo. Um testemunho que não busca reconhecimento, mas que planta algo eterno. Algo que permanece mesmo quando ninguém está olhando. Dar sem esperar em troca. Mateus 6:3. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Mateus 6:3. Dar sem esperar nada em troca é um dos sinais mais puros de que a graça de Deus habita o coração de alguém. Jesus nos ensina que a verdadeira generosidade não precisa de plateia, não exige reconhecimento e nem se alimenta de aplausos. Ela nasce do amor e se move pelo Espírito. Quando damos com o coração certo, abençoamos o outro, mas também somos transformados por dentro, porque dar em segredo é um tipo de fé silenciosa que toca o céu. A lógica do mundo é dar para receber, ajudar para ser elogiado, doar para ser visto. Mas no reino é o oposto.
Deus observa o que é feito no secreto e ali, onde ninguém vê, Ele recompensa. A generosidade escondida revela onde está o nosso tesouro. Mateus 6:21 diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Dar sem esperar é dizer: meu coração está em Deus e não na aprovação humana. Na prática, isso pode ser vivido de várias formas. Você pode doar alimentos para alguém sem deixar bilhete, pagar o lanche de alguém no caixa da padaria sem se identificar, mandar uma oferta para uma família em necessidade usando um envelope sem nome. Pode até doar seu tempo, ligando para uma pessoa que está sozinha ou ajudando discretamente alguém a conseguir uma oportunidade de trabalho. Pequenas ações, quando feitas com amor, têm valor eterno. Essa atitude também protege nosso coração da vaidade espiritual, porque é muito fácil transformar uma boa ação num troféu de orgulho. Quando nos gabamos da caridade que fizemos, trocamos a recompensa do céu pela aprovação vazia da terra. E o que vale mais? O elogio passageiro das redes sociais ou o sorriso do pai que vê em secreto? A resposta está em onde escolhemos colocar nossos olhos, nos homens ou em Deus. A Bíblia nos mostra que Deus ama quem dá com alegria, 2 Coríntios 9:7. Mas essa alegria não vem de ser reconhecido, vem de entender que fomos chamados para ser canais, não reservatórios. Deus nos abençoa para que sejamos bênção, e quanto mais entregamos com generosidade, mais livres nos tornamos da avareza, do egoísmo e do medo de faltar. Porque quem planta com fé, colhe em paz. Dar também é um ato de confiança. Quem dá sem esperar em troca, demonstra que acredita que Deus é sua fonte, não o dinheiro, não as pessoas, não as circunstâncias. E é nessa entrega simples e constante que aprendemos a viver com as mãos abertas. Mãos que não se apegam, não seguram demais, não contam cada centavo, mas que semeiam com amor onde o coração manda. E esse estilo de vida, generoso e livre, nos aproxima do caráter de Cristo. Porque foi assim que ele viveu, dando tudo, mesmo quando não havia garantia de retorno. E quando adotamos esse padrão, nos tornamos sal na terra e luz no mundo. E é exatamente sobre isso que Jesus fala na próxima lição. Ser luz do mundo, Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5:14. Jesus não disse: vocês podem ser luz ou tentem ser luz. Ele afirmou com autoridade: vocês são a luz do mundo. E isso muda tudo. Ser luz é uma identidade, não apenas uma ação. Não é algo que se acende em momentos específicos, mas algo que brilha continuamente, mesmo nos dias cinzentos. Quem anda com Jesus carrega uma luz que não vem de si, mas do próprio Cristo, que vive e resplandece por meio de nós. A luz não faz barulho, ela apenas ilumina. E essa é a nossa missão. Essa luz não se manifesta só nas grandes pregações ou nos milagres que todos veem. Ela se revela na honestidade no trabalho, na paciência no trânsito, na fidelidade quando ninguém está olhando. É fácil acender uma lanterna em um culto. O desafio é brilhar dentro de casa, no meio das tensões familiares, no cansaço do dia a dia. A luz se mostra principalmente quando tudo à volta é escuridão. E quanto mais escuro, mais a luz se destaca. Muita gente se esconde com medo de não ser perfeita. Mas Jesus não está chamando os impecáveis para brilharem. Está chamando os sinceros. Ser luz não é ser sem falhas, é ser transparente. É ter coragem de reconhecer os próprios erros, pedir perdão e continuar confiando na graça. É deixar que, mesmo com rachaduras, a luz do céu encontre brechas para se espalhar. Até mesmo nas nossas cicatrizes, Deus pode refletir sua glória. Bom exercício é perguntar:
Quem se aproxima de mim sente mais leveza ou mais peso. A luz do mundo não pressiona, ela aquece, orienta, oferece direção. E às vezes, brilhar significa simplesmente estar presente. Um abraço num momento certo. Uma palavra de esperança, uma escuta atenta. A luz não compete com a escuridão, ela a vence naturalmente. E o mundo está clamando por esse tipo de presença. Jesus também nos lembra que a luz não pode ser escondida. Não dá para viver a fé de forma envergonhada, como quem acende uma vela e a coloca debaixo da mesa. O Evangelho é luz que precisa ser compartilhada, não com arrogância, mas com verdade e compaixão. O brilho do cristão não é para apontar para si, mas para apontar para Cristo. E cada gesto nosso pode ser um farol que ajuda alguém a reencontrar o caminho. Mateus 5,16 completa: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, não é sobre fama, é sobre glorificar a Deus. É sobre fazer do cotidiano um altar. E é nesse estilo de vida que a obediência se torna prazer, e não peso. Porque quem brilha por amor deseja naturalmente guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos com amor. João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Jesus não separa amor de obediência. Ele une os dois com uma frase que ecoa até hoje. Guardar os mandamentos não é cumprir regras com medo de punição, mas seguir instruções com desejo de agradar quem se ama. Quando um coração ama de verdade, obedecer deixa de ser sacrifício e se torna privilégio. É como quando alguém que a gente ama nos pede algo importante. A gente não faz por obrigação, mas porque quer ver o outro feliz. Assim é com Deus. Essa obediência amorosa não nasce do legalismo, mas da gratidão. Quem foi alcançado pela graça sente vontade de responder com entrega. A obediência nesse contexto não é o caminho para ser salvo, é a consequência de quem já foi salvo. É como o filho que ajuda o pai na tarefa da casa não para ganhar presente, mas porque valoriza o cuidado que recebe todos os dias. Amar a Deus é desejar obedecê-lo, mesmo quando é difícil. Guardar os mandamentos com amor começa pelas coisas mais simples. Dizer a verdade mesmo quando complica. Manter a pureza quando o mundo normaliza o pecado. Tratar os outros com respeito, mesmo quando eles não retribuem. O mandamento de amar a Deus e ao próximo resume tudo. Mateus 22, 37 e 39. Quando obedecemos por amor, a vontade de Deus deixa de ser um fardo e passa a ser uma bússola. E que diferença isso faz? Um exemplo prático. Alguém que está num relacionamento tóxico pode ouvir Deus dizer: sai disso. E se ama o Senhor, vai obedecer, mesmo chorando. Um jovem que tem chance de crescer na empresa, passando por cima de valores cristãos, pode recusar, não por medo de perder, mas por amor à fidelidade. A obediência amorosa não é cega, mas é cheia de fé. Ela entende que o Pai sabe o que é melhor. O salmista escreveu no Salmo 119: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Vg 103. Quem experimenta a obediência como expressão de amor, descobre esse sabor. Percebe que viver dentro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo. E mesmo quando não entende, confia, porque sabe que o amor de Deus não erra de direção. Obedecer também é resistir à tentação de adaptar os mandamentos ao que nos convém. Em tempos de relativismo, amar a Deus é dizer: Senhor, mesmo que o mundo diga que isso não é mais pecado, se a tua palavra diz que é, eu vou confiar em ti. Isso exige coragem e exige, principalmente, proximidade com a voz de Deus. Quanto mais andamos com Ele,
mais sensível fica o nosso coração à sua vontade. E é nessa sensibilidade que nasce a fé que move montanhas. Porque obedecer é um ato de fé. É confiar sem entender, é andar mesmo sem ver, é crer que o invisível é mais real do que o aparente. E é exatamente sobre isso que Jesus nos leva a refletir na próxima lição. Ter fé como um grão de mostarda. Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Mateus 17:20. A fé, segundo Jesus, não precisa começar grande. Ele escolheu como exemplo uma das menores sementes da natureza, o grão de mostarda, para mostrar que o poder não está no tamanho da fé, mas em quem ela está depositada. Uma fé pequena, mas verdadeira, tem mais valor do que uma fé ruidosa e teatral que não sai do lugar. Fé, como um grão de mostarda, é aquela que, mesmo tremendo, dá o primeiro passo. É frágil aos olhos humanos, mas poderosa diante de Deus. Essa fé se revela quando tudo parece desabar, e ainda assim a pessoa diz: Senhor, eu confio. Quando o diagnóstico médico vem pesado, quando as portas se fecham, quando a oração ainda não teve resposta, e mesmo assim a alma decide acreditar. A fé mostarda é teimosa no melhor sentido. Ela insiste mesmo quando o terreno é seco, e como toda semente, ela cresce escondida, no escuro, longe dos olhos. Só depois de um tempo é que os frutos aparecem. Ter fé como uma semente é entender que Deus trabalha em silêncio. Não é porque nada mudou por fora que nada está acontecendo por dentro. A fé gera raízes antes de gerar frutos. Enquanto o milagre não se manifesta, Deus está preparando o coração. Um exemplo prático disso: continuar orando por um filho que se afastou de Deus, mesmo sem sinais, mesmo sem garantias. Crer com firmeza que o céu já está em movimento. Jesus não disse que seria fácil, mas garantiu que nada seria impossível. Isso não significa que tudo vai acontecer do jeito que queremos, mas que tudo está sob controle. Fé é caminhar sobre a água sem saber se vai afundar. É sair da zona de conforto quando o coração ainda quer permanecer na segurança. E mesmo assim, ir. Como Abraão, que saiu sem saber para onde estava indo, apenas porque Deus disse: vai. Mateus 21:22 reforça: e tudo o que pedirdes, em oração crendo, recebereis. A fé é a ponte entre o que esperamos e o que Deus promete. E essa ponte precisa ser atravessada todos os dias, não apenas nos domingos inspiradores. Uma fé prática acorda cedo e diz: hoje eu não vejo saída, mas acredito que Deus vai me sustentar. E só quem vive isso sabe o quanto essa certeza muda tudo. Um bom hábito para fortalecer essa fé é registrar pequenos milagres do cotidiano. Às vezes a gente esquece que Deus já fez. Escreva o que Ele já respondeu, os livramentos, as palavras que te deram força, os dias em que você achou que não ia aguentar e mesmo assim aguentou. Isso alimenta a fé. Porque fé precisa de memória. E o coração que lembra do que Deus já fez tem mais coragem para confiar no que Ele ainda vai fazer. E quando essa fé se torna o alicerce da vida, a ansiedade começa a perder força. O coração passa a descansar, mesmo no meio do caos. E é nesse lugar de confiança silenciosa que nasce a paz verdadeira, aquela que o mundo não entende, mas que Jesus prometeu. Viver sem ansiedade, Mateus 6:25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Mateus 6:25, Jesus nos convida a viver um tipo de paz que não depende das circunstâncias. Quando ele diz, não andeis ansiosos, ele não está ignorando os desafios da vida, mas oferecendo uma maneira diferente de enfrentá-los.
A ansiedade nasce da tentativa de controlar o que está fora das nossas mãos. Mas o reino de Deus não é sobre controle, é sobre confiança. E confiar é soltar. É dizer, Deus, eu não entendo tudo, mas sei que o Senhor está comigo. A ansiedade geralmente se alimenta do futuro. O que vai acontecer? E se der errado? E se faltar? Mas Jesus nos ensina a viver um dia de cada vez. Ele aponta para os pássaros e os lírios, seres pequenos, frágeis, mas plenamente cuidados pelo Pai. E nos lembra, quanto mais vocês, filhos amados, não serão sustentados por Deus. Viver sem ansiedade é colocar o coração na certeza de que Deus vê, sabe e cuida, mesmo nos detalhes. Na prática, isso significa respirar fundo diante da pressão, fechar os olhos e declarar, Senhor, me ajuda a confiar. Significa, também, organizar a vida de forma mais saudável, criar uma rotina de descanso, falar com alguém de confiança, dizer não quando necessário. Ansiedade não se combate apenas com fé, se combate com sabedoria também. Deus nos deu ferramentas práticas. Negligenciar o cuidado com o corpo e a mente também gera sobrecarga. Um bom exercício diário é entregar em oração cada preocupação específica, dizer o nome da pessoa, da dívida, da decisão, deixar tudo no altar. E depois, agradecer como quem já foi ouvido. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus em oração e súplica com ações de graças. A gratidão silencia a aflição, porque quem agradece por hoje se prepara melhor para o amanhã. A ansiedade também diminui quando trocamos o excesso de informação por momentos com Deus. Muita ansiedade nasce do que a gente consome. Redes sociais, notícias ruins, comparações constantes. Às vezes, um jejum de telas é mais poderoso que 1000 conselhos. Substituir isso por leitura bíblica, louvores e até caminhadas em silêncio com Deus pode renovar a alma. Menos ruído, mais presença. Menos futuro, mais agora. E viver sem ansiedade. Não significa viver sem planejamento. Significa planejar com sabedoria, mas confiar no processo. É dizer, eu vou fazer a minha parte, mas o que foge do meu alcance eu coloco nas mãos de Deus. Essa confiança desarma o medo, reduz o estresse e aumenta a clareza. E o mais interessante é que quanto menos ansiosos ficamos, mais conseguimos ouvir a direção de Deus, porque é no silêncio da alma que Ele fala mais claramente. E quando a alma está em paz, ela encontra forças para sair de si e servir aos outros com mais leveza. E é justamente nessa disposição de servir, não por obrigação, mas por amor, que a próxima lição ganha vida. Servir em vez de ser servido. Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Jesus, sendo o Rei dos Reis, poderia ter exigido todos os privilégios e reverências do mundo, mas ele escolheu um caminho inverso, o do serviço. Lavou os pés dos discípulos, comeu com pecadores, acolheu os rejeitados. Ele não se sentou no trono da glória enquanto estava na terra. Se ajoelhou com uma toalha na cintura e uma bacia nas mãos. E deixou claro, quem quiser ser grande, que sirva. No reino de Deus, a verdadeira autoridade se expressa pela humildade. Servir é enxergar o outro com olhos de compaixão. É sair do centro. É acordar perguntando, Senhor, quem eu posso abençoar hoje? Pode ser uma palavra de encorajamento, uma ajuda prática, um tempo de escuta. Não precisa de púlpito, nem microfone para servir, precisa de um coração sensível.
Porque o serviço não é sobre tarefas, é sobre pessoas. E quando tocamos alguém com amor, tocamos o céu com as mãos. Uma forma prática de aplicar isso é se voluntariar em algo fora da sua zona de conforto. Ajudar um idoso do bairro, participar de uma ação social ou até mesmo oferecer ajuda. Na igreja, em tarefas simples, arrumar cadeiras, servir café, limpar o templo. Essas pequenas atitudes treinam o coração para a grandeza do reino. Porque, diferente do mundo, Deus não mede valor pela visibilidade, mas pela disposição. O maior desafio do serviço é o ego. Ele grita, e eu, quem me serve? Mas quando entendemos que fomos chamados para servir como Jesus, a recompensa muda de lugar. Não buscamos reconhecimento, buscamos cumprir o propósito. João 13:15 traz as palavras de Jesus após lavar os pés dos discípulos. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O exemplo foi claro. A instrução direta a servir também é uma cura para a alma. Quando você sai de si e se doa ao próximo, os próprios fardos parecem mais leves. A dor perde força, o coração se alarga. Já notou como pessoas generosas costumam ser mais alegres? É porque o serviço tira o foco da escassez e revela o poder da abundância que vem de Deus. Quem serve, transborda, mesmo quando não tem muito. E o mais incrível é que no ato de servir, somos transformados. Ficamos mais parecidos com Cristo. Ele não era menos Deus por servir. Pelo contrário, mostrou o quanto Deus é amor. E esse amor não se contenta em assistir. Ele age. Ele toca, ele se envolve, e esse movimento constante de amor nos conduz para uma vida vivida na verdade, não na aparência. Andar em verdade, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Jesus não nos prometeu uma vida sem conflitos, mas nos ofereceu uma vida com clareza. E a clareza começa com a verdade. Andar em verdade não é apenas falar a verdade, é viver de forma íntegra, coerente, sem máscaras. É deixar que a luz de Deus revele não só o que mostramos, mas o que escondemos, porque a verdade liberta. E essa libertação começa dentro. Começa quando paramos de fingir para Deus, para os outros e para nós mesmos. Muita gente vive cansada não por causa da rotina, mas por causa do peso de sustentar versões. Uma imagem para a família, outra para os amigos, outra nas redes sociais. Viver. Assim esgota. Jesus nos chama a sermos inteiros, a mesma pessoa por dentro e por fora. Isso não significa perfeição, mas sinceridade. Um coração verdadeiro é aquele que, mesmo falho, é transparente, que reconhece suas lutas sem medo de perder o amor de Deus. Andar em verdade também exige coragem. Coragem para dizer não. Quando todos dizem sim, para se posicionar com respeito, para admitir erros, para mudar de rota. A verdade, muitas vezes, confronta. Mas esse confronto traz cura, como um remédio amargo que trata a infecção da alma. Provérbios 12:22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. A fidelidade à verdade agrada o coração de Deus. Na prática, isso pode se traduzir em ações simples. Não aumentar histórias para se sair bem, não esconder falhas para manter uma reputação, não omitir verdades importantes por medo de desagradar. Também pode significar buscar conselhos com quem vive na luz, escolher amizades que nos chamem de volta à verdade quando tentarmos escapar dela. Andar em verdade é caminhar com gente que não nos bajula, mas nos edifica. E há algo poderoso nisso. A verdade traz leveza. Pode até doer no começo, mas depois gera paz. Quem vive na verdade dorme melhor, fala com mais segurança, olha nos olhos sem desviar, porque não há o que esconder. Esse tipo de vida atrai a presença de Deus, porque onde há verdade, há espaço para transformação.
E o Espírito Santo trabalha com corações sinceros, não com performances ensaiadas. A verdade também molda relacionamentos saudáveis. Quando somos verdadeiros com os outros, construímos vínculos mais profundos. E mesmo quando erramos, a transparência abre caminho para a reconciliação. Pessoas verdadeiras erram, mas também perdoam, pedem perdão e seguem em frente com o coração limpo. E esse coração limpo é o solo onde o fruto da presença de Cristo começa a florescer. E é justamente nessa conexão sincera com a verdade que aprendemos a permanecer firmes nele. Porque a verdade não é só um conceito, é uma pessoa. E essa pessoa, Jesus, nos convida a permanecer, não de vez em quando, mas todos os dias, em todo lugar, com todo o coração. Permanecer em Cristo. João 15:4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João 15:4. Permanecer em Cristo não é apenas acreditar nele, é viver nele, é caminhar lado a lado, em constante comunhão. É quando a fé deixa de ser um evento de domingo e se torna um estilo de vida. Jesus usa a imagem da videira e dos ramos para nos ensinar que fora dele não há fruto verdadeiro. Um ramo cortado pode até parecer bonito por um tempo, mas inevitavelmente murcha. É a conexão com Cristo que mantém a vida fluindo por dentro, mesmo quando tudo ao redor está seco. Essa permanência exige intencionalidade. Não é algo automático. Ela se constrói em silêncio, em escolhas diárias, em pequenos momentos com Deus ao longo do dia. Não se trata de uma fé barulhenta, mas constante. A alma que permanece em Cristo aprende a reconhecer a voz do Espírito no meio da correria, a desacelerar para ouvir, a silenciar para discernir. Porque permanecer é resistir à distração e viver com os olhos no essencial. Permanecer também é resistir ao cansaço, à dúvida, ao desânimo. É continuar mesmo quando as emoções oscilam, quando as orações parecem não ter resposta, quando o céu parece em silêncio. O ramo não sente o vento, não mede a colheita, ele apenas permanece e por isso frutifica. Um exemplo prático disso é manter o hábito de leitura bíblica mesmo em dias difíceis. Ler, orar e adorar mesmo sem sentir. Isso é maturidade espiritual. Jesus promete: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15:5. O fruto não vem do esforço humano, mas da conexão. E esse fruto se revela em atitudes: paciência em meio à provocação, bondade diante da injustiça, domínio próprio na tentação. Não é força de vontade, é fluxo da videira. E quanto mais permanecemos, mais nos tornamos parecidos com o Senhor. Uma boa forma de permanecer em Cristo é manter um ritmo de vida que favoreça a comunhão. Ter momentos diários de solitude com Deus, jejuar para realinhar o coração, ouvir louvores enquanto realiza tarefas, meditar em versículos ao longo do dia. Tudo isso fortalece o vínculo. E quanto mais o coração se volta a Ele, mais o mundo perde o brilho e a vontade de agradar os homens cede lugar ao desejo de agradar a Deus. Permanecer também é confiar. Mesmo nas perdas, mesmo nos desertos. É lembrar que o jardineiro cuida da videira, poda os ramos, remove o que atrapalha e conduz o crescimento. A poda pode doer, mas é sinal de que há vida. E só quem permanece suporta esse processo com fé. Porque sabe que o Pai nunca erra com seus filhos, e a videira verdadeira jamais abandona um ramo que está disposto a continuar ligado, e é nessa fé que se renova todos os dias, mesmo quando o medo bate à porta, que encontramos forças para continuar. Porque quando o coração está firme em Cristo, ele não precisa de controle, precisa apenas crer. Crer, mesmo quando tudo à volta diz para temer. Não temer, crer somente. Marcos 5,36. Não temas, crê somente.
Marcos 5,36, Jesus disse essas palavras a Jairo, um pai aflito, no exato momento em que tudo parecia perdido. A filha estava morta, os mensageiros tinham desistido, a multidão murmurava. Mas Jesus olhou nos olhos dele e disse: "Não temas, crê somente." E é exatamente nesse tipo de momento que essa frase ganha peso. Quando tudo desaba, quando a esperança se desfaz, quando o medo toma conta, Jesus ainda repete: "Não temas." Mas como? Como não temer quando os ventos sopram? O medo é uma reação natural, mas a fé é uma decisão sobrenatural. Crer somente não significa ignorar a dor, significa não se deixar dominar por ela. É olhar para o caos e dizer: "Eu ainda confio." É segurar firme a mão de Deus quando o chão parece desaparecer. É lembrar que a presença de Jesus no barco não impede a tempestade, mas garante que a gente não vai afundar. Crer somente é viver a realidade, mas sob a ótica do céu. Na prática, isso pode ser vivido quando você recebe uma má notícia e, antes de reagir com desespero, respira fundo e ora: "Senhor, me dá olhos espirituais." Ou quando você está prestes a tomar uma decisão por medo, e então para e pergunta: essa escolha é baseada na fé ou na insegurança? O medo nos empurra, a fé nos guia. E guiar-se pela fé é decidir confiar mesmo sem saber como. Será o amanhã. Isaías 41:10 reforça a mesma verdade. "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Quando o medo disser que você está sozinho, lembre-se, Deus não abandona. Quando a dúvida gritar que não tem mais jeito, ouça a voz de Jesus sussurrando: "Crê somente." Fé não é ausência de temor. É caminhar mesmo com Ele, acreditando que Deus está agindo mesmo quando não sentimos. E uma forma prática de combater o medo com fé é declarar em voz alta promessas bíblicas. Pegue versículos como o Salmo 23, o Salmo 91 ou Filipenses 4:13 e repita até o coração se alinhar com a verdade. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus renova a mente. Outra dica valiosa é caminhar com pessoas de fé, que vão te lembrar da promessa quando você esquecer. Fé também se fortalece em comunidade. Crer somente é confiar que Deus tem a última palavra. É esperar, não com desespero, mas com expectativa. É entender que o silêncio dele não é abandono, mas processo. E que muitas vezes, quando tudo parece perdido, é quando o milagre está mais perto. Porque Deus é especialista em virar e páginas quando achamos que o livro acabou. E quando a fé vence o medo, algo poderoso acontece. O coração se alinha ao céu e começa a agir com propósito. Não apenas como quem sobrevive, mas como quem influencia, como sal da terra, como quem foi chamado para transformar o ambiente ao redor. Agora que você percorreu essas 35 lições com o coração aberto, me diga, qual delas tocou mais fundo? Qual palavra de Jesus acendeu algo dentro de você que já estava apagado há tempo demais? Talvez tenha sido sobre perdoar, ou sobre não temer, talvez sobre confiar no tempo de Deus. O fato é, nenhuma dessas lições foi deixada por acaso. Cada uma delas é um convite para transformação real, prática e urgente. E a pergunta que fica é: você vai deixar essas verdades apenas como boas ideias ou vai colocá-las em ação? Vai deixar a palavra de Jesus no vídeo ou vai levá-la para dentro da sua rotina? Porque a fé que não sai do campo da teoria não produz fruto. E Jesus nos chamou para frutificar, para andar diferente, falar diferente, amar diferente. Ele nos chamou para ser luz, sal e testemunho vivo da graça. Então escolha hoje uma dessas lições, só uma, e decida vivê-la com intensidade durante a próxima semana. Veja o que acontece, aplique, compartilhe, ore, mude. E depois volte aqui e conte nos comentários o que Deus fez. Esse canal é mais do que um conteúdo,
É um ponto de encontro para quem quer crescer espiritualmente e viver uma fé real. Se esse vídeo te edificou, te confrontou ou simplesmente te fez refletir, então curta agora, compartilhe com alguém que você ama e se inscreva no canal. Ative o sininho, porque aqui toda semana você vai receber mais sabedoria bíblica para aplicar no seu dia a dia. Não para decorar versículos, mas para viver milagres.